E a dívida do Corinthians atingiu um número recorde. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa conta e fala também se há alguma chance de Luiz Henrique, jogador do Zenit, pintar como reforço do Flamengo. Quero te atualizar sobre Rony, que já tem malas prontas rumo a seu novo clube. Formações no Palmeiras e no São Paulo, que dizem respeito à saída do Veiga no Verdão e Rafinha dando as caras e trazendo palavras fortes em sua apresentação. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças, zagueiro Patrick do Novo Horizontino, Vasco recebendo uma grana altíssima e um técnico do Cruzeiro super badalado no mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Recado super importante, que tal receber dicas diárias e gratuitas para você aumentar seu índice de acerto na hora da sua fezinha esportiva? Me juntei a especialistas na análise de bets e essa galera vai te dar sugestões e dicas no meu grupo do Telegram. Para participar e receber essas dicas sem pagar nada, é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram, a partir daí basta me seguir. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Neymar fez nessa terça-feira seu primeiro treino com a camisa do Santos dentro do gramado. A expectativa é de que retorno aos jogos aconteça na metade do mês de fevereiro, se tudo correr muito bem, quem sabe já na partida contra o São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Bora falar também sobre o Curitiba, que anunciou a contratação de Keno, ex-jogador do Fluminense. Ele havia conseguido sua saída de forma amigável do tricolor carioca. Já o Vitória anunciou a chegada de Marinho, atacante que esteve entre torcedores do Vitória no clássico do final de semana contra o Bahia, que terminou com vitória do rival do Vitória no Barradão. Para completar o giro de notícias, contar que a LDU confirmou a contratação de Daverson, ex-centroavante do Palmeiras, do Galo, do Fortaleza, do Cuiabá, entre outros clubes. Na semana passada o Daverson havia rescindido seu contrato e já tem um acordo para jogar no time equatoriano. Quero falar agora sobre o técnico do Cruzeiro no Sub-20, o Myron, super elogiado. Campeão da Copa São Paulo de Juniores, depois de 2 meses que ele assumiu o time Sub-20, havia sido contratado do América em novembro. E aqui vem a informação exclusiva: antes de fechar com o Cruzeiro, o Myron havia sido procurado por 3 times da Série A. Um, posso garantir que era o Internacional. Os outros 2, uma equipe do sul do país e outra equipe paulista, que não tiveram seus nomes revelados. Ao tomar conhecimento de todo esse assédio, o Fred Cascardo, executivo de futebol da base do Cruzeiro, ligou para o Myron. Eles têm uma relação muito próxima dos tempos em que trabalharam juntos no Coelho, e o Myron foi convencido a se mudar e assumir a condição de técnico do Sub-20 do Cruzeiro. O negócio não poderia ter saído melhor. O Cruzeiro fez uma campanha perfeita na Copa São Paulo de Juniores, com direito à vitória contundente contra o ótimo time do São Paulo na decisão da Copinha no Pacaembu lotado. Só para completar, registrar que o Myron tem 4 participações em Copa São Paulo de Juniores, 3 pelo América e essa pelo Cruzeiro, em que ele termina com o título. Nas outras 3 pelo América, um vice-campeonato, umas quartas de final e eliminação na segunda fase. Bora falar agora sobre Patrick. Você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense. O Novo Horizontino recusou as 2 ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Choca. O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais. Hoje a pedida no Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Vasco, que vai receber à vista a grana que tem direito na transferência de Ryan no Bournemouth.
O meio atacante de 19 anos de idade foi anunciado nas últimas horas como novo reforço do clube inglês. A operação vai render ao Vasco 25 milhões de euros, ou 156 milhões de reais que cairão nos próximos dias nos cofres do Vasco, livres de impostos. O Vasco conseguiu convencer o Bournemouth a cuidar de toda a tributação para que os 25 milhões de euros caíssem livres e limpos na conta cruz-maltina, dinheiro super importante, que vai permitir ao presidente Pedrinho, por exemplo, não recorrer a um novo empréstimo da Crefisa. Eu já havia contado para vocês que os 80 milhões de reais obtidos via empréstimo da Crefisa no ano passado estavam acabando e que entre janeiro e fevereiro haveria necessidade de mais um empréstimo junto à financeira de Leila Pereira. O grande ponto é que o primeiro empréstimo, se não devolvido, vai custar ao Vasco a cessão de 10% da sua SAF à Crefisa. É de se imaginar que esse novo empréstimo teria condições parecidas. Então, com a venda e os 156 milhões de reais a que vai ter direito, o Vasco se livra de recorrer a um novo empréstimo e encontra soluções para ter um fluxo de caixa um pouco mais tranquilo. O Cruz Maltino promete utilizar uma parte dessa grana para trazer um jogador de altíssimo nível que possa substituir o Rayan. Só para completar o noticiário vascaíno, contar que o clube acertou o empréstimo de Garré ao Aris Salônica da Grécia. E Rafinha chegando no São Paulo. O novo gerente esportivo do tricolor foi apresentado nas últimas horas e soltou frases fortes como essa, abre aspas, fui campeão aqui com o salário atrasado. Isso não pode ser muleta para ninguém. Conheço todos os jogadores e sei o que cada um pode entregar. Só para lembrar que o Rafinha chega para um lugar, ele chega na teoria na vaga deixada pelo Muricy, mas para ocupar um espaço diferente. O Muricy tinha pouca autonomia no dia a dia. O Rafinha chega abaixo do Rui Costa, mas com participação importante no vestiário. Ele vai cobrar, ele vai conversar, ele vai estar próximo dos jogadores e vai ser esse elo também com os dirigentes. Até pela relação que construiu com os jogadores e por toda a experiência que tem como atleta, o Rafinha promete ser bastante austero no dia a dia. O ex-jogador de futebol também disse o seguinte, abre aspas, nunca fiz média com ninguém. O momento é difícil e é para pessoas grandes. E eu estava confortável na minha casa, mas não era isso que eu queria. Só para lembrar que o Rafinha se despediu. Nessa segunda-feira do Sport TV, ele tinha contrato com a Globo, acabou rescindindo o seu vínculo por lá para assinar com o São Paulo. Dá para imaginar que ele chegue com um salário parecido ao que tinha Muricy Ramalho, algo na casa dos 150 mil reais por mês. Para completar o noticiário tricolor, registrar que o São Paulo confirmou a venda do Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, 2,5 milhões de dólares pagos à vista agora, e outros 500 mil dólares pagos em janeiro de 2027. São Paulo ainda permanece com 20% do valor de uma venda futura do meio atacante de 21 anos de idade, que tinha contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro, e já havia deixado claro que não renovaria esse vínculo. Quero contar que Rafael Veiga e América do México avançaram para um acordo. Importante registrar que, por opção do André Jardine, técnico do clube mexicano, as tratativas com Veiga e seu empresário André Curi começaram na semana passada. A estratégia do América é fechar com o Veiga para depois tentar avançar em relação ao Palmeiras. E a percepção do América é de que as conversas têm rendido e vão se tornar algo positivo. O Veiga tinha a ideia inicial de se mudar para a Europa, mas diante da falta de propostas. E ao perceber que perdeu espaço no Palmeiras de Abel Ferreira, o Veiga aos pouquinhos está se convencendo de que essa mudança vai ser legal. Até porque há a promessa de que o Veiga chega para ser protagonista do América do México, que foi campeão em 3 dos últimos 4 campeonatos nacionais. Em relação à grana, o América é capaz de cobrir os quase 2 milhões de reais por mês a que tem direito o atleta no futebol brasileiro. E é isso que faz com que o Palmeiras veja com bons olhos sua saída. Existe uma possibilidade real de um negócio acontecer por empréstimo com opção ou obrigação de compra. Inicialmente ele vai com opção de compra, mas com algumas metas estipuladas que, se alcançadas, fazem com que o América se obrigue a comprar o atleta, negócio de algo na casa dos 10 milhões de dólares. A pergunta que eu deixo para você, na condição de dirigente do Palmeiras, você venderia, emprestaria ou não liberaria o Rafael Veiga? Já uso espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Quero registrar o que vem sendo bastante especulado por torcedores do Flamengo. Em meio a todas as difíceis negociações entre o rubro-negro e o West Ham por Paquetá, surgiram especulações de que Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, da seleção brasileira e atualmente no Zenit, pode virar reforço do Flamengo.
Essa boataria, inclusive, ganhou um outro personagem, o Wallace Yan, que ainda não teve um acerto definitivo com o Red Bull Bragantino. O Wallace Yan poderia ser envolvido nas tratativas com o clube russo para diminuir o custo do Luiz Henrique. O que eu posso garantir é que o Flamengo não confirma qualquer negociação pelo Luiz Henrique. O foco total de José Botto e companhia hoje está em sacramentar os últimos detalhes da transferência do Paquetá, além de Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil, semana bem decisiva para o Fla. Nessa quarta-feira, jogo contra o São Paulo, 21h30 no Morumbi, abertura do Brasileirão no domingo em Brasília, confronto contra o Corinthians, valendo o título da Supercopa do Brasil. Luiz Henrique, o Flamengo já sabe, super difícil, até porque a relação entre Flamengo e Zenit é a pior possível. Você vai lembrar que no ano passado o Gerson foi contratado pelo Zenit numa situação bem delicada, em que os russos precisaram inclusive pagar o valor da multa rescisória. O Flamengo não facilitou em absolutamente nada a vida do clube russo. Só para sacramentar o noticiário rubro-negro, registrar que o Fla divulgou a lista de relacionados para a partida contra o São Paulo. Arrascaeta, Jorginho e Ayrton Lucas aparecem como novidades. Eles ainda não estrearam no ano de 2026 e ficam à disposição do técnico Felipe Luiz. Rony já tem malas prontas e viaja nessa quarta-feira de Belo Horizonte rumo a Santos para passar por exames médicos e assinar contrato. Nas últimas horas, Santos e Atlético Mineiro fecharam o acordo para a transferência do jogador. Operação que vai girar na casa dos 3 milhões de euros ou 18 milhões de reais. Importante registrar que o Galo havia o comprado por algo na casa dos 6 milhões de euros, um prejuízo de 50%. É bem verdade que o Atlético conseguiu estipular metas que, se alcançadas, podem render bônus, diminuindo o tamanho desse prejuízo. O Rony era alvo também do Corinthians, mas o Timão nem chegou a fazer proposta oficial ao Atlético. O Corinthians conversou com o staff do Rony, tentou avançar nas tratativas para que houvesse um acordo, mas a verdade é que, ao ser informado de que o Atlético só toparia negociá-lo em definitivo, o Corinthians acabou recuando e perdeu essa disputa para o rival paulista. O Santos tinha o objetivo de trazer mais um atacante para o lugar do Guilherme, que havia sido negociado com o Houston Dynamo. O Gabigol chegou para uma outra função mais avançada como um 9. E faltava esse ponta. O Santos conversou com o Rony, conversou com o Michael, conversou com o Everton Cebolinha e voltou a retomar as negociações com o Rony. Nessa segunda-feira, o Alexandre Matos foi até Belém, se encontrou com o pai e representante do Rony e o martelo foi batido. Quero te falar agora sobre a dívida astronômica, a maior da história do Corinthians. O Timão divulgou seu balancete de novembro do ano passado e, na oportunidade, a dívida corintiana havia alcançado 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para ser mais específico, 2 bilhões 812 milhões de reais. Essa dívida se concentra em pendências do clube, 2 bilhões 150 milhões, mais 661 milhões de reais do financiamento da Neoquímica Arena. Importante registrar que ainda há os meses de dezembro e janeiro, que certamente farão com que essa dívida aumente. O último balancete apontava uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ano de 2025, do ponto de vista financeiro, para o Corinthians foi tenebroso. Nos 11 primeiros meses do ano, o déficit era de 248 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, o Timão ficou no vermelho em quase 250 milhões de reais. A expectativa é de que, com um corte na folha salarial e equacionando uma série de outros problemas, além de gerar mais receita, o Corinthians possa começar a sair desse buraco impressionante. O que você pensa sobre os números que eu citei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite em ponto. Tem programa do Nicola. Tô aguardando sua pergunta. Combinado? Abraço. Tchau.